Olá, amigos da TV Mundo Maior. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas sugerindo que nós comentássemos sobre o coronavírus. E o programa de hoje, nós vamos responder alguns desses questionamentos. André, as pessoas enviaram algumas perguntas através do nosso canal do YouTube. Então, a primeira é do Thiago Salles. Ele gostaria de saber se esse vírus é uma expiação coletiva. Este vírus, como todo e qualquer vírus que se dá no planeta Terra, é uma oportunidade que nós temos de aprendizado. Nós costumamos a ver as coisas apenas e tão somente com os olhos do medo, né? Da neurose, quando em verdade nós deveríamos ver tudo aquilo que há de positivo por trás do acontecimento. Esse não é o primeiro vírus, nem será o último. Nós passamos pela gripe espanhola, nós passamos pela peste negra, nós passamos pela hanseníase, enfim. Na história humana, tantos e tantos foram os acontecimentos de ordem viral que se deram, e nós aqui estamos. O sarampo, que infelizmente retornou há pouco tempo aqui no Brasil, ele tem uma letalidade muito maior do que o coronavírus. A letalidade do sarampo, perto da letalidade do coronavírus, torna o coronavírus quase como uma brincadeirinha de criança, por assim dizer, né? E nós estamos temendo esse vírus como se fosse a extinção da raça humana, né? Isso é absolutamente natural que se dê. Estas mutações, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, até para que possamos aprender com isso e desenvolver novos hábitos, né? Enfim, nós não devemos temer nem o coronavírus, nem qualquer tipo de doença, porque tudo está numa ordem divina, né? Nós já dissemos isso uma série de vezes, mas no Alcorão nós encontramos: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai Celestial autorize. E no Livro dos Espíritos, lá nos atributos da divindade, nós encontramos, né, que Deus sabe de tudo, Ele é onisciente, onipresente. Ou seja, houve uma autorização da espiritualidade para que este vírus, naturalmente, num processo natural, se estabelecesse entre nós de tal forma que nós ganhássemos algo com este vírus. Bom, André, você acabou respondendo um pouco da segunda pergunta, que era do Everton Luca Inácio. Se esse vírus tem algo a ver com o fim dos tempos, como muitos dos nossos irmãos evangélicos estão afirmando. Sim, sem dúvida nenhuma, é o fim dos tempos, né? De que as pessoas, por exemplo, não respeitem o outro quando estiverem doentes. Nós vemos muitas vezes os nossos irmãos, especialmente os japoneses, utilizando aquelas máscaras, né? E não raro nós caçoamos daquilo, né? Quando em verdade hoje nós estamos descobrindo que em uma boa parte das vezes, claro que tem a questão da timidez, é um povo muito tímido que muitas vezes usa isso para não ter que se comunicar, né? Mas no geral são pessoas que estão com algum processo viral e que, para proteger a coletividade, que para não espalhar o vírus por aí, utilizam a máscara, né? Então, este final dos tempos é neste sentido. Nós precisamos deixar velhos hábitos, né? Aventa-se que o desenvolvimento deste vírus se deu a partir de uma questão sanitária, de um mercado que havia na cidade onde a coisa iniciou. E ali parece que vende-se animais vivos, né? E aí vende-se cobras, vende-se morcegos, e estima-se que esta mutação se deu a partir desse descontrole sanitário que ali se deu. E olha o que aconteceu. Se tal se deu dessa forma, a China estima-se um decréscimo da ordem de 0,8 percentual do seu PIB, né? Em função de um mercado, talvez, ou alguns mercados. Então, certamente, o governo chinês tratará desta questão sanitária com muito mais seriedade. E nós vamos ganhando com isso. Então, é o final dos tempos de uma ação, de um mercado, por assim dizer, que nos lembra o mundo medieval. Este mundo precisa acabar. A Andréa Silveira.
Quando os pensamentos são negativos, a energia fica densa, ocasionando um grande desequilíbrio. Isso pode gerar uma atmosfera doentia? O poeta Juvenal nos trouxe mente sã, corpo são. A mente, ela é responsável pela manutenção de todo o organismo. Então, se nós temos bons pensamentos, se nós não guardamos a mágoa, se nós procuramos enxergar a vida de uma forma mais leve, se nós procuramos o otimismo ao invés do pessimismo, naturalmente o nosso organismo ele funciona de forma mais cadenciada. André Luiz nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier a psicosfera, que é o produto das nossas emanações mentais. Como é que estão sendo os nossos pensamentos? Nós sabemos que em provas e expiações, que é o estágio que nós nos encontramos hoje, há muito pensamento nocivo sendo produzido pelas criaturas. Ódio, vingança, crueldade, sexolatria, enfim, uma série de descaminhos que ainda abrigam o nosso psiquismo. Isso tudo faz com que haja uma matéria densa, energética, contaminando esta psicosfera. E a nossa mente é uma espécie de antena transmissora e receptora. Na mesma faixa que ela transmite, ela recebe. Então, se você está o tempo inteiro com derrotismo, com pessimismo, com mágoa, com ressentimento, com ódio, com orgulho, com vaidade, com melindre, naturalmente você não só está intoxicando o seu organismo com essas produções mentais, como também estará adquirindo vibrações da mesma ordem para desencadear ainda mais desequilíbrio na tua mente e, por consequência, no seu organismo. No ano de 2018, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Hospital São Paulo, um grupo de pesquisadores apresentaram um estudo científico onde durante algum tempo eles acompanharam dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que diziam que tinham mais facilidade em perdoar, em não guardar mágoas, e o outro grupo que era de pessoas que diziam que tinham grande ressentimento, que tinham dificuldade de perdão, que ficavam guardando na sua memória acontecimentos que se deram no passado e que foram nocivos. E eles chegaram cientificamente ao resultado de que as desordens cardíacas no grupo que tinha dificuldade em perdoar eram muito maiores. Infartos agudos do miocárdio no grupo que vibrava a mágoa e o ressentimento eram estatisticamente muito maiores do que os dos outros grupos. E o mesmo se dá, inclusive, com os vírus. Alguns anos atrás, na década de 90, eu me lembro de ter acompanhado o caso de duas irmãs que eram casadas com dois irmãos, e estes dois irmãos eram hemofílicos, recebiam doação de sangue de quando em vez, em função da doença. E naquela época não havia o teste do HIV. E os dois irmãos, elas descobriram, estavam infectados pelo HIV. E curiosamente elas duas, mesmo vivendo sexualmente e sem proteção do preservativo com aqueles dois irmãos, elas testavam negativo para o HIV. Ou seja, elas não estavam na sintonia do vírus. O vírus não encontrava guarida. Evidente que a nossa ciência ainda não consegue explicar isso, aliás, não consegue nem chegar a estas conclusões. Muito daquilo que a ciência espírita nos apresenta, com o tempo, e isso está se dando, vai sendo referendado pela ciência terrena. Mas isso é um fato que, graças a Deus, cada vez mais a ciência percebe aquilo que Juvenal trouxe lá atrás. Mente sã, corpo são. André, a Luz D tem a seguinte pergunta. Conseguimos, com a fé, ficarmos isentos de epidemias como o coronavírus? Depende como é que é o exercício de nossa fé. Se nós cremos firmemente em Deus, em Jesus,
na espiritualidade superior, né? Se nós vamos toda semana na igreja, no centro espírita, mas por outro lado, ainda nos lembramos de coisas negativas que fizeram conosco há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, ainda guardamos mágoa e ressentimento, ainda tememos, assistimos, por exemplo, aqueles programas policiais que jorram sangue pela tela da televisão, né? E se especialmente não fizermos aquilo que os médicos, que os cientistas estão nos dizendo, que é a lavagem das mãos, a higienização com álcool gel, né? Tossir e espirrar aqui para o meio do braço e não na mão, né? Se nós não fizermos isso tudo, a fé de nada vai adiantar. Agora, nós sabemos, né, isso está na história, por exemplo, dos apóstolos, né, de que eles conviviam com criaturas que estavam em processos infecciosos, em processos virais bastante agressivos, como por exemplo a lepra, e não adoeciam, né? E a higiene daquela época não pode ser comparada com a higiene de agora. Então o que havia ali era quase que uma vacina espiritual, né? O desejo sincero de servir, o amor presente naquelas criaturas faziam com que naturalmente elas não encontrassem guarida para estes vírus, né? Quando nós conseguirmos, além de sanitizar, né, as mãos, o rosto e os aparelhos que usarmos, mas principalmente sanitizarmos os nossos pensamentos, as coisas irão de vento em popa e nós sofreremos bem menos com esses vírus. André, e para finalizar, a pergunta da Ana Paula Oliveira. Qual o aprendizado que o coronavírus vai nos deixar ou quer nos ensinar neste momento? Nós, de uma certa forma, já tratamos do assunto, né? O controle sanitário nestes mercados que me parece, né, que foi dali que eclodiu essa mutação do vírus, né? A importância de fazermos cada um a nossa parte. Estamos gripados, vamos usar uma máscara, não vamos ficar espalhando vírus por aí, né? Outra coisa que é muito importante, e isso tem muito a ver com o mundo globalizado, hoje as pessoas estão o tempo inteiro se locomovendo no mundo. Então nós estamos aprendendo que o problema da China tem tudo a ver conosco, assim como o problema do Irã, assim como o problema dos Estados Unidos, assim como o problema do Iraque. Nós todos estamos neste grande educandário e a lei de causa e efeito nunca teve tal significância, né? Costuma-se dizer que quando uma borboleta bate as asas, né, a milhares de quilômetros há algum tipo de influenciação a partir deste bater de asas de borboletas. É o que está se dando nesse momento, né? Então nós passamos a ver o problema e as desordens dos outros como problemas e desordens nossas também, né? Então nós percebemos que a Organização Mundial da Saúde começa a se preparar melhor, né? O SUS brasileiro aqui está se preparando melhor para receber esse vírus e com isso outros vírus também deixarão de circular, porque a partir do momento em que há uma sanitização melhor, a partir do momento que as pessoas que estão doentes cuidarem da sua doença sem espalhar, naturalmente não só o Covid, mas o influenza e outros tantos vírus vão deixando de circular livremente. Então, nós só aprendemos com isso. Além do desenvolvimento de medicamentos, enfim, aquilo que nós aprendemos e ganhamos é muito maior do que aquilo que nós achamos que perdemos. Até porque a doutrina dos espíritos nos apresenta que doença é caminho de cura. Então, se o Covid veio, é porque há uma cura em curso também. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima.